Olá, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E a aula de hoje eu vou dar uma super dica para vocês, uma técnica que eu uso bastante, né? Que é o tingimento aqui, a pintura das gemas de vidro. Então eu vou ensinar como transformar, olha só, essas simples gemas aqui de vidro incolor nessas cores maravilhosas. Olha, gente, como ficou lindo. Olha, muito legal, né? Vou até colocar aqui no papelzinho branco para vocês verem melhor, mas fica muito linda as cores aqui das nossas gemas de vidro. E dá para fazer muita coisa com elas e vocês vão ver que é um método super fácil que eu desenvolvi justamente para ter a possibilidade do tingimento das gemas em nossos projetos, tá bom? E se você está gostando dessa aula e dessa sugestão, eu já vou te pedindo, que é muito importante para mim, já dá um joinha aí, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então vamos lá aprender essa linda técnica? Até já! Bem, gente, como sempre, os materiais são bem simples, né? Que nós iremos utilizar hoje na técnica, tá bom? Como todas as técnicas que eu estou ensinando aqui no curso de pintura a álcool, as tintas à base de álcool que eu vou utilizar são as mesmas que eu já ensinei para vocês. Inclusive, se vocês quiserem aprender como fazer essas tintas, é só acessar a playlist Curso de Pintura a Álcool e lá tem aulas onde eu ensino a fazer tanto a tinta colorida quanto a tinta à base de álcool metálica. E é isso que nós vamos usar hoje, tá bom, gente? As nossas tintas, né, caseiras à base de álcool em diversas cores, tá bom? Eu vou precisar também de pincéis. Como eu vou pintar as gemas, são bem pequenas, eu peguei esses pincéis menores aqui. Eu nem vou passar numeração, gente, porque aqui não importa, tá? Procure só pegar um pincel pequenininho, se a gema for pequena, fica mais fácil de pintar, mas usem o pincel que você tem em casa, tá bom? De preferência, um pincel que tenha uma cerda macia, tá? E também, para dar o acabamento final, você pode usar ou um verniz geral, tá? Ou a própria goma laca incolor, que também vai servir, tá bom? Na hora eu explico para vocês. E vamos usar, óbvio, né, as nossas gemas, ó. Como nós vamos tingir, eu vou usar as gemas de vidro incolor, tá? Elas são, ó, bem bonitinhas, né? São todas feitas de vidro. Tem dessas aqui feitas de plástico, mas para essa técnica de hoje não serve a plástica. Tem que ser a gema de vidro mesmo, incolor, que aí nós vamos colocá-las da cor que a gente quiser. Bem, gente, eu já separei aqui, né, algumas gemas. A única preparação que eu vou fazer é limpar bem, né? Isso eu já fiz, lavei uma por uma e passei álcool, que é a preparação básica, né, que a gente faz quando vai pintar qualquer tipo de vidro, tá bom? Então agora eu vou aproximar a câmera um pouquinho para mostrar bem os detalhes para vocês. Bem, então vamos lá. Vocês vão notar que a gema de vidro, ela tem assim um lado que é mais redondinho, né, que é o lado de cima, e o lado de baixo que ele é mais achatadinho. E é justamente nesse lado mais achatado que nós vamos realizar a pintura, tá? Quando nós pintamos a gema de vidro, não há necessidade de você pintar ela toda, tá bom? Você vai pintar só esse fundinho, que óbvio vai refletir aqui na frente pelo fato dela ser, né, um vidro transparente, tá bom? Então eu vou começar passando uma cor só, mas eu pretendo fazer algumas gemas com mais de uma cor, que vocês vão ver fica bem bonito, principalmente se você for usar para fazer uma bijuteria, né? Então fica bem legal ter mais de uma cor. Aqui eu já separei um copinho, né, com um pouco de álcool dentro, que é para ir limpando os pincéis, tá bom? Então a primeira cor que eu vou passar, deixa eu ver, vou passar esse aqui, ó, que é um azul turquesa, tá? Aí vou fazer uma gema de uma cor só, para vocês já terem uma ideia de como funciona. Ó, eu vou usar o pincel. E aqui é bem fácil, ó. Você vem aqui, molha a tinta no pincel e passa, né, na parte de trás aqui da gema.
Aqui, gente, vocês podem usar todas as técnicas que eu já ensinei, né, da pintura a álcool. Se você quiser que ela fique só com uma cor, que nessa aqui vai ficar só azul turquesa, tudo bem. Se você quiser pingar um pouquinho de álcool isopropílico para dar uma textura, também não tem problema nenhum, fica bem bonito. Tá vendo? Ó, eu passei somente aqui no fundo, tá? Se por acaso acontecer de escorrer, né, a tinta e ir lá para frente, não se preocupe, gente. Deixa a tinta secar. E depois, antes de dar o acabamento, é só passar um paninho que dá pra gente limpar, tá? Se por acaso escorrer alguma coisa pro outro lado, ó. E a gema azul praticamente já está pronta. Eu vou continuar usando azul aqui e vou fazer uma outra com cores duplas, ó. Vou passar um pouquinho de azul aqui. Vocês viram que eu não tô pincelando, né? Eu tô só depositando aqui a tinta, ó. Não há necessidade de ficar passando pinceladas. Você só deposita porque a tinta base de álcool, ela seca bem rápido, tá? Aí, como eu vou passar outra cor, eu vou trocar o pincel, tá? Deixa eu ver, vou passar agora, ó, esse tom aqui amarelo. Porque na junção do amarelo com azul, aí vai formar um tom de verde, eu acho que vai ficar bem bonito. Ó, aí você vem aqui e deposita o amarelo, ó. E aqui você integra as duas cores, aí fica bem bacana, tá vendo que já tá formando um verde? É sempre bom também, gente, ter um paninho, né, pra ir limpando aqui o pincel. E aqui eu vou colocar mais um tiquinho de azul, fazer uma mescla. E vamos deixar secar. Aí no final eu vou mostrar todas para vocês, tá bom? Deixa ela secando aí. Agora eu vou usar, né, essa cor aqui que é um rosa puxado pro magenta. Nessa outra aqui. Olha que linda que ficou. Vou fazer essa aqui numa cor só, para vocês terem uma ideia também. E deixar aqui descansar. Vocês viram, ó, a azul, que foi a primeira que eu fiz, praticamente já secou. Essa tinta, ela seca super rápido, viu, gente? E aqui vou fazer uma com mais de uma cor. Vou misturar o magenta, que é esse tom de rosa aqui, com um pouco do azul. Aí o que vai acontecer? Na junção dos dois, eu vou ter um tom de roxo, violeta, que fica bem bacana também. Vou pegar um pouquinho do azul. Legal, né, gente? E agora eu resolvi que nós vamos fazer mais uma mescla e eu vou usar, olha só, uma tinta dourada, tá? E lembrando, se é a primeira vez que você vê o vídeo do curso de pintura a álcool, todas essas tintas eu ensino aqui no canal como fazer. É só acessar a playlist curso de pintura a álcool, tá bom? Então vou usar, deixa eu ver, esse azul marinho, ó, passar um pouquinho. E vou mesclar um pouquinho com dourado e uma outra cor. Vamos ver aqui. E vou colocar o magenta. Olha que lindo que já tá ficando. E aqui, gente, nada impede, olha só, que a gente use, como eu falei, as técnicas da pintura a álcool. Eu vou soprar aqui com canudinho para fazer a mistura das cores, ó. E
pronto, ó, vocês vão ver que o resultado ficará maravilhoso. Escorreu aqui, como eu falei no começo, não tem problema, que depois a gente vai arrumar isso. Aí eu vou deixar ela aqui secando. E assim, gente, nós vamos fazendo, né? Aplicando várias cores para ter resultados incríveis. E, gente, fazendo assim, vocês vão economizar muito, porque, nossa, eu vou dar um exemplo, ó. Essas gemas que eu comprei, tá vendo? Elas já são coloridas, o vidro já é colorido. Eu comprei como azul turquesa pela internet, mas veio mais verde do que azul turquesa, quer dizer, paguei bem mais caro, não veio a cor que eu precisava aqui para o meu projeto. Então agora, pintando as gemas, eu faço sempre o meu projeto da cor que eu quiser e economizo muito, porque a gema colorida é mais cara do que a incolor. E vocês vão ver no final que lindo o resultado que fica. Fora que as cores metálicas também são maravilhosas, isso você não encontra para comprar, né? Bem, gente, pronto, acho que já deu para entender bem, né, como é que funciona a pintura. Eu vou deixar as gemas secarem e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer o acabamento final para que essa tinta fique super durável e você tenha gemas maravilhosas para trabalhar, tá bom? Até já! Bem, agora que a tinta álcool já secou bem, né? Chegou a hora da gente fazer aquela limpeza que eu falei, porque às vezes escorre, né, na lateral aqui a tinta, ó. Por exemplo, essa daqui, tá vendo? Manchou aqui, ó, tá vendo? Tá tudo manchado de tinta que escorreu, né? Isso aqui a gente precisa limpar, porque a tinta álcool tem que ficar somente aqui no fundinho da nossa gema. E para fazer a limpeza, gente, é bem simples, ó. Eu coloquei um pouquinho de algodão aqui no palitinho, eu venho aqui, molho no álcool. Opa, e simplesmente vou passar, tá vendo aqui no vidro, ó, conforme eu vou passando, ó, tá dando pra ver? A tinta que escorreu, ela sai toda, né? E essa parte aqui da gema, ó, fica bem limpinha, que como eu falei, a pintura, ela tem que somente ficar no fundo, ó. Passa aqui também na lateral, ó, pra limpar bem. Tá vendo? Pronto, aí agora ficou a pintura somente aqui no fundo, tá bom? Então é isso que eu vou fazer com todas as gemas, ó, tá vendo que escorreu aqui um pedacinho aqui na lateral, ó. Vou limpar bem. E já eu volto, né, depois que tiver tudo bem limpinho, para mostrar para vocês como nós vamos dar o acabamento, tá bom? Até já! Bem, agora que já está tudo bem limpinho, nossa, elas estão ficando lindas, gente. E vocês sabem que o capricho e a dedicação no trabalho é tudo, né? Então, caprichem nessa hora da limpeza, né? Porque você vai ter um trabalho super bem acabado e diferenciado, tá? Então, agora que ela já está bem seca, chegou a hora de dar o acabamento, porque essa tinta álcool, se eu passar uma cola aqui, pode ser que ela saia. Então, é importante a gente proteger essa pintura. Aí eu vou usar, olha só, o verniz geral, tá? É um verniz à base de solvente, que não vai interferir aqui na tinta álcool. E eu vou dar o acabamento com ele. E também vou passar o verniz, olha só, somente aqui onde eu pintei, tá? No fundinho da gema, não precisa passar na parte da frente, né? Deixa na frente só o vidro. E é bem fácil, gente, ó. Vem aqui e passa uma camadinha de verniz. Além dele avivar bastante a cor, ele vai dar a proteção necessária, né? Para a nossa tinta álcool não sair aqui da gema. Uma camadinha fina já é o suficiente, tá? E sempre que vocês forem colar as gemas de vidro, aí procurem usar também uma cola incolor, que aí fica mais bonito. Eu gosto muito de usar essa cola aqui, ó, que é uma cola de silicone, tá? Pode ser dessa marca ou de outra, mas a cola de silicone, tá vendo? É um gelzinho, né, incolor. Ela cola super bem o vidro e não deixa, né, nenhum tipo de marca. Aí você vai ter a cor da sua pintura totalmente preservada, tá bom? Aí eu vou passar em tudo aqui. Olha.
Enquanto o verniz seca, né, para eu mostrar aqui para vocês o resultado final da nossa pintura, eu vou mostrar agora algumas imagens de trabalhos que podem ser feitos com essas gemas de vidro para vocês se inspirarem, tá bom? Os trabalhos que eu vou mostrar não são meus, são fotos que eu peguei na internet, para vocês terem uma ideia de como o uso dessas gemas de vidro é bastante versátil e dá para fazer muita coisa linda, tá bom? Aí depois que terminar essa apresentação, eu já volto com elas todas secas para mostrar para vocês como elas ficaram, tá? Até já! Bem, gente, agora que o verniz secou bem, olha só como ficaram lindas, né? As nossas gemas. Eu vou até virar, porque aqui é o lado de baixo, né? Para vocês verem aqui o resultado. Olha, uma mais linda que a outra. Olha que legal. Vou mostrar mais de pertinho, que aí vocês têm uma ideia melhor do resultado. Mas elas ficam maravilhosas. E o melhor, né? A gente pode fazer a gema da cor que desejar. Olha só. Olha de pertinho, que lindo que fica o resultado, né? Essa daqui, ó, foi uma que coloquei só vermelho. Essa aqui foi o magenta com dourado, ó. O verde com dourado. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né, gente? Olha aqui azul. Essa aqui foi um tom de cinza. Colocar assim nesse fundo branco, que é melhor para vocês enxergarem direitinho as cores. Olha que legal. Muito linda, né? E a grande vantagem dessa técnica é justamente você fazer a sua gema na cor que desejar. E vocês viram quanta coisa linda dá para fazer com essas gemas? Então é isso, eu queria muito passar essa dica para vocês, que é uma dica preciosa que vai fazer vocês economizarem bastante na hora de comprar as gemas e principalmente, né, realizar trabalhos maravilhosos. E se você gostou dessa aula, dessa técnica, eu já vou te pedindo, já dá um joinha aí para mim, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal. Tchau, gente, até a próxima semana.